Fala galera, Paulo do canal Falando Nisso, e tá chegando a hora, o dia da estreia do Mengão no Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Contará com 32 equipes e o Brasil é o único país que cederá 3 times para o Mundial. E são eles Palmeiras, Botafogo, Fluminense e o Mengão. E o Flamengo ainda joga nessa quarta-feira contra o Deportivo Táchira às 21h30 no Maracanã pela Libertadores. E depois tem pela frente o Fortaleza, também em casa, pelo Brasileirão. O jogo será no domingo, às 18h30. E lembrando que o Flamengo estreia no Mundial de Clubes no dia 16 de junho contra o Esperance da Tunísia. E o jogo será às 22 horas, também conhecido como 10 da noite. Só que antes dessa partida, o Flamengo foi até São Paulo pegar o Palmeiras em um jogo muito importante. Pois se perdesse para o Palmeiras, o time paulista iria abrir 7 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. E o jogo começou com cautela por parte das duas equipes. Foi um jogo inicial com poucas oportunidades, até os 10 minutos de jogo, quando o meio de campo do Flamengo saiu jogando errado, a bola sobrou para o lateral palmeirense, que cruzou na área, mas a bola bateu nas mãos do lateral Varela e o juiz marcou pênalti. O VAR recomendou que o árbitro fosse até o monitor verificar e depois de alguns minutos o juiz manteve a decisão de pênalti, mesmo tendo dúvidas se a mão havia batido na bola dentro ou fora da área. Mas, pênalti confirmado, o jogador Piquerez bate o pênalti e Rossi defende o pênalti do lateral palmeirense. E justamente nessa semana, o goleiro flamenguista disse em entrevista que está vivendo o melhor momento da sua carreira, lembrando os bons tempos que o argentino viveu com a camisa do Boca Juniors na sua terra natal. Rossi, parabéns pelo pênalti, excelente defesa e excelente partida. Paredão. E o início do segundo tempo não foi diferente do primeiro. E para piorar, o meia Gerson deixou o campo machucado para a entrada de Danilo, deslocando o lateral direito Varela para o meio de campo. E aos 21 minutos, Luiz Araújo lança Arrascaeta, que é agarrado na área por Danilo. O juiz não marca nada, mas o VAR chama e depois de revisar o lance, o juiz marcou pênalti. E aos 27 minutos, Arrascaeta bate e abre o placar e se isola na artilharia com 8 gols no Campeonato Brasileiro. E eu não posso deixar de lembrar que no início do ano, o técnico Felipe Luiz disse que a essa altura do campeonato, o uruguaio iria agradecer ao técnico por muitas vezes ficar no banco de reserva, prevendo que a essa altura do campeonato, o uruguaio estaria batendo um bolão. E mais uma vez, o técnico Felipe Luiz estava certo. E com o gol, o time palmeirense partiu para cima em busca do empate e até criou algumas oportunidades de gol, mas parou no paredão Rossi, que fez uma excelente partida. E foi quando o técnico Felipe Luiz, vendo o ataque do time palmeirense, mexeu na equipe e colocou o Pedro e o Wallace Ian, e mais uma vez brilhou a mão do técnico, pois depois de uma jogada de Pedro para o Wallace Ian, que tabelou com Ayrton Lucas tocou na saída do goleiro Everton, fechando o placar em 2-0 para o Mengão. E na minha opinião, o nome da partida foi o técnico Felipe Luiz, que escalou a equipe rubro-negra sem poder contar com alguns importantes jogadores como Eric Pulgar, Alan, Wesley e De La Cruz. Lembrando que o lateral esquerdo Vina está à disposição do técnico rubro-negro depois de longos meses se recuperando de cirurgia. E ainda tivemos a saída do meia Gerson, que deixou a equipe sentindo dores. E mais um ponto a favor do técnico é o fato de que mesmo o time com vários desfalques, o treinador deixou mais uma vez o atacante Pedro no banco de reservas, entendendo que o melhor para a equipe era escalar um ataque mais rápido. Acho bem difícil que qualquer outro técnico iria deixar um atacante como o Pedro no banco de reservas, principalmente tendo o Palmeiras como adversário e adversário direto pela competição, correndo o risco de ser criticado pela torcida, mas mais uma vez o técnico mostrou que estava certo nas suas decisões. Parabéns para o técnico Felipe Luiz, e o Mengão agora está a 1 ponto
do líder, que é justamente o Palmeiras. E galera, não esqueça, vamos curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda o canal. Valeu, pessoal!